Olá, é um bom momento para aprender e, o mais importante, para lidar com coisas como isto, profecia, 1 Coríntios capítulo 14, a Bíblia disse, deseje dons espirituais, especialmente para profetizar. Você sabe, há um excelente caminho, amor. No entanto, a Bíblia diz, cobiça dons espirituais, principalmente para profetizar. 1 Coríntios capítulo 14. Nós cursos que fizemos sobre sonhos, tínhamos uma escritura que ainda se aplica a esta outra corrente. E isso é Joel capítulo 2 versículo 28. Ele disse, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os velhos sonharão, sonhos, vossos filhos profetizarão, vossas filhas terão visões. Bem, lembre-se sempre de sonhos, profecias. As visões são simplesmente correntes através das quais Deus fala aos homens. O principal é que esses três fluxos são causados por a presença do Espírito Santo, como Joel profetizou. Eles são ativados pelo Espírito Santo. O que acontece é que precisávamos aprender o dinâmica dessas operações do Espírito Santo, para que possamos funcionar melhor, receber melhor e estar melhor equipados para seja eficaz na comunicação de nossa fé e em ajudar o homem na obra da salvação. Então, o que vamos fazer hoje é, um desses três é. Isso é profecia, certo? E eu quero lidar com a dinâmica disso, profetizar para que você possa profetizar. E há muitas coisas que podemos fazer, sabe, aprendendo essas coisas, mas daremos algo bom o suficiente para você. Comece sua jornada nessa direção e seja capaz de profetizar como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, mesmo naquele capítulo 14, para que todos possam profetizar. 1. Por um e para que aprendas a profetizar. Ok. Então, se você vai aprender a profetizar significa que pode ser pensado. Tem coisas que você pode saber, é uma graça. Romanos capítulo 12. Falou sobre isso, disse, se você está dando aquela graça de profetizar de acordo com a medida da sua fé, então é uma graça. Mas você vê a graça se multiplica através do conhecimento. A graça se multiplica através do conhecimento. Você deve entender isso. Assim, o conhecimento é importante na arte da profecia ou profetizando é importante que você entenda que, embora Romanos 12 diga que é uma graça, isso não contradiz o que 1 Coríntios capítulo 14 fala sobre quando ele diz que todos vocês podem profetizar um por um e que podem aprender. Então, se pode ser ensinado, isso significa ajuda a posicioná-lo de maneira que você possa receber essa inspiração e, em seguida, ser capaz de entregá-la a homens e até para si mesmo. Eu sinto que no final desses workshops, desse treinamento, você vai profetizar para você mesmo, profetizar para o seu entes queridos e isso também afetará seu ministério. Você também não precisa estar em um ministério para profetizar, desde que tenha o Espírito Santo em você, você pode profetizar, certo? Uma vez. Você entende que é Deus falando e isso basta porque quando Deus fala as coisas mudam.
Então o que você precisa é que Deus fale e então você deve aprender como. Para se posicionar a fim de receber o que Deus está dizendo, você sabe que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. Então, se você tem ouvidos, o que você tem? Você deve aprender a ouvir o que o Espírito está dizendo. Observe que o Espírito está dizendo, é como um tempo presente contínuo, está dizendo, então. Tem coisas que Deus está sempre falando, o Espírito está falando. Sua capacidade de acessar essa frequência e, em seguida, ser capaz de entregá-la é de extrema importância. Importância na sua vida como cristão e na sua caminhada com Deus e em tudo o que você faz, seja um negócio, seja o que for, só precisamos que Deus fale. Para ser honesto, as pessoas perecer quando não há palavra de Deus. Assim que houver uma palavra de Deus, com certeza as coisas vão mudar. Tudo bem. Então, o que eu vou fazer? Neste módulo específico é apresentar a você algo que é muito importante, básico, suponho que você deve ter aprendido. Sobre isso, mas também é importante, muito importante porque aí que está a questão do profetizar, importa. Muito nisso. Se você for ao capítulo 1 de Gênesis, diz: criemos o homem à nossa imagem e semelhança, mas quando chegar ao capítulo 2, versículo 7, você verá algo muito poderoso ali, diz a Bíblia, e Deus moldou o homem ou formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. E ela se tornou uma alma vivente. Então, se você ler isso com atenção, descobrirá que o homem é corpo, o homem é uma alma. E o homem é um espírito, a parte espiritual dele é o sopro de Deus que veio a ele. Não é apenas uma brisa comum, mas é a parte espiritual do homem. Ponto. E o espírito que se juntou ao pó produziu o que chamamos de alma vivente, mas para ajudá-lo, geralmente. As pessoas apresentam desta forma. Eles dizem: você é um espírito que é verdadeiro e você tem uma alma e então você vive em um corpo. Então o homem é um ser tripartido, ok? É. Referências destes estão todas espalhadas por toda a escritura. Você está aí? Então espírito, alma e corpo. Seu espírito é chamado de outra forma. O homem interior na Bíblia. Na maioria das vezes é chamado de homem interior nas escrituras e seu espírito, que é você, e aquele lugar, é aquela parte de você que é nascido de novo na regeneração? Esse é o lugar que renasce. Lembre-se de João capítulo 3, o que é nascido do Espírito. Então isso é. Como você diz que é um espírito porque alguém nascido do Espírito é espírito? Então você é um espírito, não é carne, aquele que nasceu da carne é carne. Então você nasceu pela carne e tens carne, também nasceste do Espírito, és espírito. Você precisa entender isso, ok? E este espírito e esta carne também têm o quê? Uma alma. Você está comigo? Então você tem o espírito, a alma, o corpo. Você ainda está aí? Agora esta parte espiritual de você é importante, por favor. Preste bem atenção porque esse é o básico do qual se sustenta a arte de profetizar, essa parte espiritual de você que agora renasce em Deus, renasce em Cristo. Devo dizer, a Bíblia chama isso de uma nova criação, certo? Renasceu em Cristo. Agora, esta parte espiritual de você tem faculdades. Tudo bem, tem o quê? Faculdades.
Então a alma também geralmente quando as pessoas falam sobre alma, dizem que a alma é composta por a mente, e a mente é subdividida em duas mentes, subconsciente e consciente. Alguns até falam sobre a mente inconsciente. Tudo bem, a alma tem as emoções. A alma tem a vontade. Tudo bem. Assim, o corpo também tem suas faculdades, os cinco sentidos, mas o corpo também tem o cérebro. A memória, tudo isso está na parte do corpo. Mas a verdade é que quando falamos de memória não está só no cérebro, está até na pele. Tudo bem. A ciência fala sobre isso. Estas são partes do que o corpo compreende, então a alma é. Sua mente, e então sua mente aqui lida com seus pensamentos, certo? E então são suas emoções e a sua vontade. Agora preste muita atenção. Por favor. Então você tem seu espírito, você tem sua alma, você tem seu corpo. Agora, o que podemos chamar de homem do canal? É aquele que vive só do corpo, das informações que recebe. Dos cinco sentidos do corpo. Em outras palavras, o que sentem, o que tocam, o que veem, o que saboreiam é. O que eles ouvem, porque seu corpo tem esses cinco sentidos através dos quais você recebe informações, certo? Em seu cérebro, processado no cérebro e interpretado pela mente é. Tudo isso então você age. Mas você deve saber que a mente é dividida em dois compartimentos. Se considerarmos isso, a mente é um. A mente consciente. E dois. A mente subconsciente. Portanto, há um embaixo. Lembre-se de que sub significa embaixo, ok? A mente subconsciente. Agora a mente subconsciente é realmente o que controla todos os seus hábitos. É a parte mais poderosa de você que controla seu comportamento, sua vida. A maneira como você reage, a maneira como e é tão poderoso que armazena todos os dados que foram processados na mente consciente e vão para o subconsciente. E fica e leva como um programa através do qual ou de onde ele executa todas as outras coisas. Cada um de seus hábitos vem de sua mente subconsciente, não de seu. Mente consciente, por exemplo, quando você fala sobre dirigir, se você já aprendeu a dirigir, você percebe que você não dirige pela sua mente consciente, você dirige pelo seu subconsciente porque você pode estar dirigindo e mudando de marcha e movendo tudo isso sem pensar nisso, contando histórias, calculando, tendo essência, discussão, não está trabalhando com consciente. A mente consciente é a mente que trabalha com o que você envolve no momento, mas porque a mente subconsciente recebeu a informação sobre como dirigir e tudo isso e tem armazenado. Sempre que você chama, torna-se uma coisa involuntária. É como se estivesse agindo sem sequer você pensando nisso. Então você já sabe o que fazer e como fazer e está apenas se movendo. É assim que o ser humano funciona. Agora, não é só que seu comportamento, mas muitas coisas sobre você. Todas as informações que você receberá de seus cinco sentidos são enviadas, processadas e muitas delas são enviadas de volta em sua mente subconsciente e aonde eles estão. E agora ouça, o que importa aqui é que não apenas a mente subconsciente recebe informações. E coloquei lá,
Mas as palavras, o jeito que é a língua, as frases e as palavras que foram usadas, as expressões. Dessas palavras e suas imagens relacionadas ou associadas e coisas assim são armazenadas naquele lugar. Para que quando chega um sinal, um estímulo dos 5 sentidos e vai para o cérebro, a mente pega e vai para o arquivo que está no subconsciente, chama. E procure por seus arquivos relacionados associados ou palavras relacionadas, imagens relacionadas e ela irá chamá-lo e acioná-lo, para que você possa saber a melhor forma. Para fazer o quê? Responder. Agora, isso é sobre a pessoa humana que está engajada na vida naturalmente. Agora observe que quando falamos sobre profecia, estamos falando em receber informações, não mais dos 5 sentidos, mas do espírito. Por quê? João capítulo 4. E o versículo 24 diz: Deus é espírito. Então torna-se importante que você entenda como decodificar. E responder ao estímulo. Se pegarmos essas informações que vêm de dentro, não de fora. Não sei se você entendeu. E mesmo que a informação venha de dentro e o subconsciente não tenha realmente alguma coisas que estão associadas a essas coisas, será muito difícil para você entregar com precisão o que está vindo para você porque não tem nada em seu banco de dados relacionado a isso. E se o fizer, ela irá procurar o que está próximo do que você está recebendo e, em seguida, entregá-lo. E é aqui que às vezes as pessoas fazem muitos erros até na questão de profetizar. Bem, o ponto que eu quero que você preste atenção neste módulo específico que é muito importante. Para você entender a profecia aqui, você não está recebendo a informação, na maioria das vezes não vai vir de seus 5 sentidos. Vai vir de dentro, vai vir do seu espírito que está ligado a Deus. Ok? E isso muitas vezes não é familiar para muita gente, é como um território desconhecido. Você está comigo? Então agora é por isso que a Bíblia diz, para que você possa profetizar por um e aprenda porque agora você vai aprender a processar uma informação que não vem dos seus 5 sentidos, que você tem ensinado e treinado como uma criança. Você sabe, toda a sua vida, agora você receberá informações através de um canal diferente dos seus 5 sentidos. Mas por dentro, você está aqui? A questão é, se Deus é seu Pai e Deus é Espírito e você é Espírito. Deve haver um ponto onde ele possa se comunicar com você. Comunique-se com você através do mesmo. Comunicar a você. E agora não mais dos 5 sentidos do corpo, mas também dos 5 sentidos do espírito. A propósito, seu espírito também tem 5 sentidos da mesma forma que você tem audição, tato, paladar, olfato e visão. Seu espírito também tem o mesmo por sinal, porque seu o espírito está por conta própria. Deus pode sentir uma coisa, pode provar, pode cheirar, pode tocar, pode ouvir. Então seu espírito tem o mesmo. A propósito, tudo bem. O Espírito de Deus agora vai tocar seu espírito e que seu espírito agora vai passar a informação direto para o que chegará à sua alma. E chegará a esse lugar. Novamente, a mente subconsciente é a mente consciente onde as informações são interpretadas com base no banco de dados que você tem, e então você pode ir em frente e liberar. Agora,
O importante aqui do profetizar é a capacidade de reconhecer os estímulos, os sinais, as informação que vem de dentro. Você está aí? E assim que você entender essa coisa básica, está tudo bem agora. Para nós começarmos. Para entrar na dinâmica de como isso opera e funciona. Mais uma coisa que irá ajudá-lo nesta área é 1 Coríntios capítulo 6 versículo 17. Dizia, se une ao Senhor, qualquer um que se une ao Senhor é um espírito com o Senhor. Bem, você é um com Ele, não necessariamente em sua carne. Você é um com Ele em seu espírito. E uma vez que você entenda que você é um com o Senhor em seu espírito, então você sabe que a informação pode passar por esse espírito que está unido com o Senhor, então há uma união do seu espírito com o espírito do Senhor. Ok? Então, nessa união, as informações podem ser desencadeado deste reino pelo Espírito Santo e se moverá através do seu espírito. Você está seguindo o que estou dizendo? E agora você é capaz de fazer o quê? Reconhecer que uma informação está chegando e ser capaz de interpretar essa informação. Eu não gostaria de usar interpretar, mas direi reconhecer. E entregá-lo porque, uma vez que você interpreta, significa que você atribui significado e provavelmente pode atribuí-lo a partir do que sabe, o que pode distorcer o que está sendo dito. Então, o que acontece? A informação se move do seu espírito do Espírito Santo e para o seu espírito e então virá para a base, a caixa de junção que está na alma. Ponto onde a informação, o estímulo, a informação, o sinal encontra associações ou coisas relacionadas. Isso pode se parecer com o que é visto e então relacioná-lo com a mente para que você possa entender o que está sendo dito a você e você pode entregá-lo. Tudo bem. Agora, eu tinha dito algo muito importante e isso é sobre a mente subconsciente, que existe na alma. Ponto novamente, seu espírito também tem suas próprias faculdades, como eu disse, todos os 5 sentidos. Ela ainda tem o que chamamos de consciência. O lugar da intuição, da consciência. A Bíblia fala sobre a voz da consciência, que é a voz do seu coração. Está na voz do espírito. E então você também tem a sua imaginação, você também tem um lugar de comunhão, certo? Sim. Mesmo que a imaginação possa atravessa os dois, a alma e o espírito, mas você tem comunhão, consciência, intuição como parte das faculdades do espírito. Você está aí? Portanto, esses são os lugares por onde as informações passam. Que Deus possa se relacionar com o seu espírito para que você seja capaz de saber, porque não é apenas um canal que Deus pode usar para se comunicar com você. Você ainda está aí? Tudo bem. Apenas entenda que profetizar é aprender a decodificar bem, reconhecer, que é muito melhor, reconhecer o informações, os estímulos, o sinal que vem do Espírito Santo através do seu espírito. Não importa a faculdade que está sendo usada para que venha. Você é capaz de reconhecer essa informação e ter uma compreensão adequada do que está sendo dito e para que possa se comunicar com as pessoas, para si mesmo. A quem quer que dê sentido ao que lhe está a ser dito. Você ainda está aí? Imaginação, como eu disse, é uma faculdade do espírito que veremos mais. Quando lidamos com o vidente, a operação do vidente, eles chapéu, a operação da mangueira ainda está lá. Portanto, isso é importante se você vai profetizar. E eu
Sugiro que você entenda isso. Agora, estamos falando sobre o Nabiye, que é para profetizar, as declarações, quando você ouvir, e a palavra do Senhor veio a mim e a todos aqueles tipo de coisas. Não eu vi e vejo e fui levado no espírito e vi não. Isso é o Rosel, que é o Rosel, Watson. Mas quando a palavra do Senhor vem a mim e eles começam a falar. Esse é o Nabiye e é realmente o que estamos vendo em sua dinâmica. Você ainda está aí? Então eu acho que é onde eu vou levá-lo para isso. Primeiro módulo, a base para a arte de profetizar. E talvez se você tiver perguntas, eu possa respondê-las. Lembre-se, claro. Você responderá minhas próprias perguntas, suas perguntas de teste, sua pasta de trabalho, a capacidade de entender essa interação, o espírito para o alma, o corpo, para a alma. E o que acontece a partir daqui é importante. Tudo bem. Até a próxima aula e tenho certeza que será uma benção. Para você.